Muito boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui para conversar um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Essa doutrina que nos convida a grandes reflexões, conversas íntimas, com nós mesmos. E nós trazemos hoje para as nossas reflexões essa imagem. Não sei se está dando para vocês verem aí, é um desenho, mas nós trazemos aqui então hoje a história de Zaqueu, o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Acho que todos vocês já devem ter ouvido falar dessa passagem, de Zaqueu com o Mestre Jesus, mas para ficar um pouquinho mais fresco na nossa cabeça, eu vou tomar a liberdade de ler rapidamente a passagem. Jesus e Zaqueu. Entrando na cidade, atravessava Jericó. E eis que um varão chamado pelo nome de Zaqueu, que era chefe dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da turba, porque era pequeno na estatura. E correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque estava prestes a passar por aquele lugar. E quando chegou ao local, olhando para cima, disse Jesus para ele: Zaqueu, apressando-te, desce, pois hoje é necessário permanecer em tua casa. Ele, apressando-se, desceu e o hospedou com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: ele foi pernoitar com um varão pecador. Ficando de pé, disse Zaqueu ao Senhor: Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres. E, se extorqui algo de alguém, restituo em quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Só para a gente lembrar um pouco, a passagem de Zaqueu, bastante conhecida, no Evangelho, nós trazemos, para poder analisar esse processo de Zaqueu, essa passagem de Zaqueu, uma situação que Zaqueu, todos nós sabemos, era cobrador de impostos. E além de cobrador de impostos, ele tinha conseguido ser chefe, dos publicanos. E dentro dessa situação ele se enriqueceu. Então, vamos refletir um pouquinho se essa passagem de Zaqueu nós podemos aproveitar para algumas coisas que nós podemos estar passando no momento. Então, eu trago aqui um momento histórico que Zaqueu, em termos de curiosidade, ele é citado no Novo Testamento apenas uma vez. Ele era responsável pela coleta de impostos na cidade de Jericó. E era chefe dos publicanos. E como chefe dos publicanos, ele era muito rico. Ele foi muito rico. Era rejeitado pelas pessoas de bem. Interessante, que às vezes nós podemos estar sendo rejeitados pelas pessoas que nós consideramos que sejam boas. Existe aí um paradoxo, quer dizer, pessoas de bem rejeitando alguém, por causa de sua profissão e de seu modo de vida. Reflete um pouquinho a nossa situação como ser humano, de nos darmos o direito de julgarmos as pessoas. Que às vezes temos dificuldade de entender os nossos próprios enganos, mas nos damos o direito de fazer julgamentos, na convivência, na sociedade que nós estamos tendo a possibilidade de trabalhar os nossos valores,
os nossos sentimentos. Jericó era uma cidade importante na época, né? E ela produzia e exportava o bálsamo, né? E esse bálsamo, ele era muito cobiçado por ter múltiplas utilidades, porque ele era um excelente unguento, e naquela época, né, nós tínhamos bastante a hanseníase, né? Então ele era bastante utilizado, mas também como perfume, né? Então, quer dizer, Jericó já produzia e exportava. E como exportava, trazia benefícios para Jericó, né? E como Zaqueu era o chefe dos publicanos, ele conseguia, através da sua equipe, fiscalizando a questão da venda, né, do bálsamo, ele conseguia restituir a questão dos impostos, mas ele tirava uma parte para ele. Eu acho que na nossa sociedade nós estamos vivendo alguma coisa semelhante, ou no nosso planeta, porque às vezes, né, nós passamos a ter essa percepção do que Zaqueu estava vivendo naquele momento, e pela passagem nós temos a percepção de que ele resolveu procurar Jesus. Ele era uma pessoa que tinha se enriquecido de maneira ilícita, né? Mas ele estava, de certa maneira, incomodado com essa situação, né, para tomar essa posição, essa decisão de procurar o Mestre Jesus. Mas ele, como tinha baixa estatura, ele não conseguiu se aproximar de Jesus, porque a multidão era bastante grande que acompanhava o Mestre. Mas será que quando nós tomamos a decisão e queremos procurar Jesus, será que alguma coisa nos impede? Ou falta, às vezes, coragem para procurarmos Jesus, né? Pequenas amostras dessa substância, então, eram consideradas verdadeiros tesouros, gerando muitos impostos. Percebe-se, assim, a origem da fortuna de Zaqueu, e alguns acusavam, né, de desvio de dinheiro público. Então, muito interessante o momento que nós estamos passando, principalmente no nosso país, né, que às vezes nós nos envolvemos, ou deixamos nos envolver com as questões de julgamentos, e às vezes do nosso lado, ou até mesmo conosco, podemos estar passando por uma situação dessa. Sabemos que a evolução do ser humano, dentro desse processo, né, da evolução das espécies, da filogenia, nós temos as nossas dificuldades que podemos traduzir, em vez de dificuldade, desafios. Temos os desafios na nossa caminhada, e às vezes, em vez de entendermos que esses desafios são justamente para podermos analisar o momento, como nós estamos vivendo, e entender se nós, de repente, podemos tomar uma outra direção. E para isso, nós precisamos estar conectados com o Mestre Jesus, com Deus, com o nosso anjo guardião, com os espíritos amigos. Porque, às vezes, né, nos damos o direito de julgar as pessoas que estão cometendo esses enganos, e que são nossos irmãos e que vão ter que responder por esse processo, passamos a julgá-los como se nós já tivéssemos resolvido os nossos desafios. Se estamos aqui, é porque nós temos ainda muito que aprender, né? As lições do Mestre Jesus nós precisamos ainda assimilar da melhor maneira, porque lá na questão 886, né, do Livro dos Espíritos, quando o Kardec pergunta sobre o significado da palavra caridade, e a espiritualidade nos traz, no entendimento do Mestre Jesus, sermos bons, sermos indulgentes, né, e perdoar. Então, nós temos dificuldade de praticar a caridade, né? Entendemos, às vezes, a caridade só como donativos, mas temos dificuldade de praticar a caridade, principalmente dentro do nosso lar, onde as funções psíquicas, né, entre os familiares, elas são mais fortemente ligadas, onde nós temos as nossas feridas, as nossas grandes feridas, que são as nossas convivências do pretérito, do passado. Pois bem, então este, né, era
era o homem que buscava Jesus de maneira ansiosa naquela tarde, que ficou, né, marcado, né, para sempre na memória de Zaqueu. Quer dizer, mostrando, né, que Zaqueu estava incomodado pela maneira que ele tinha vivido a sua vida até aquele momento. Ele se enriqueceu de maneira ilícita, né? Ele aproveitou das situações. Mas por que será que ele fez isso, né? Porque ele era de baixa estatura, né? Será que a sociedade, naquela época, nós vimos na passagem que a comunidade de Jericó passou a julgar Jesus porque Jesus foi pernoitar na casa de Zaqueu. E ele era um publicano e todos sabiam que ele tinha se enriquecido de maneira ilícita. Então Jesus usa da sua autoridade trabalhando a humildade, né? Então vamos, né, para algumas considerações então sobre essa atitude de Zaqueu com o Mestre Jesus, né? Então a história de Zaqueu, ela pode evidenciar para nós essa luta que nós temos por buscar uma posição dentro da sociedade. Isso, às vezes, resulta num processo de alienação e de isolamento, né? Nós nos afastamos da comunidade porque, às vezes, podemos estar nos enriquecendo de maneira ilícita. Ou estamos aproveitando alguma oportunidade, passando por cima das pessoas. Mas essa passagem também de Zaqueu pode evidenciar a possibilidade de um retorno. Quando nós conseguimos entender que aquele caminho que nós estamos prosseguindo nessa existência, que nós estamos traçando, né, como trajetória para a nossa existência, né, um significado de retorno, de reintegração à sociedade. Entender que esse caminho que eu estou seguindo, ele não está correto, né? A maneira que eu consigo um emprego, ou a maneira que eu consigo galgar, né, os meus objetivos dentro de uma empresa, ou dentro das instituições, como eu me relaciono dentro da família, né, com a esposa, com os filhos, né, com os cunhados, né, com todos os familiares. Então, a sensação de alienação e isolamento, hoje, é uma característica da nossa sociedade. Hoje, em São José do Rio Preto, nós já estamos tendo vários prédios, vários condomínios sendo construídos para a moradia de uma pessoa só. Então, a nossa sociedade está passando por um momento de individualização, talvez por falta de coragem de entender que o nosso progresso, ou ainda por não ter entendido que o nosso progresso evolutivo e espiritual, ele passa pela necessidade do relacionamento. Ninguém consegue progredir, evoluir espiritualmente sozinho. Nós precisamos do outro, né? Por isso que nós vivemos em sociedade. É por isso que nós constituímos família. E nós estamos aqui hoje porque as famílias foram constituídas. Ninguém apareceu aqui sozinho, não é verdade? E somos frutos sempre de um ato de amor, pelos nossos pais e pelo amor do nosso grande Pai, que é o nosso Deus. Então nós somos frutos de amor, e aí nós nos colocamos aqui na sociedade, né? E temos dificuldade, então, de nos relacionarmos, de nos integrarmos nas nossas relações. Porque, às vezes, nós nos isolamos até para justificar a busca da evolução espiritual. Aquela atitude monastérica, né, de se isolar e achar que, dessa maneira, nós vamos conseguir resolver os nossos desafios. Não vamos mais chamar de dificuldades e de problemas, os nossos desafios. Como que eu vou resolver o meu desafio se eu não der a oportunidade de transitar dentro desse desafio nas relações, né? Como é que eu vou aceitar o meu patrão se eu não trabalhar intimamente a minha relação com ele?
essa questão, né, de estar morando sozinho hoje reflete bastante essa questão do isolamento, né? Então, o que nos leva a essa questão de nos alienarmos ou isolarmos, né, em alguns momentos da nossa vida? Primeiro aspecto que a gente traz é a discriminação, né? Quando nós discriminamos as pessoas, nós proporcionamos que essas pessoas se isolem. Não damos a oportunidade para que elas possam se colocar dentro dos seus valores, né, com as suas atitudes. O outro aspecto são os nossos preconceitos, né? Nós pré-analisamos, né, os conceitos e temos dificuldade de aceitar, né, uma ideia, uma posição do nosso irmão que naquele momento nós não concordamos, né? Um outro aspecto, os vícios, né? Quando nós, tanto nos vícios, né, de consumo de drogas, como às vezes, né, nos vícios do ódio, do sentimento de raiva, né, deixando crescer em nós o sentimento de orgulho e de egoísmo. Temos dificuldade, né, de aceitar os nossos irmãos que hoje estão numa situação bastante complicada, andando pelas ruas. Discriminamos essas pessoas. Temos um olhar à esquerda, né? Não conseguimos olhar essas pessoas de frente, né? Não entendemos que são nossos irmãos que estão passando por aflições, né? Por falta de oportunidade, às vezes, né, de um olhar, de um ouvido, de uma atitude mais caridosa. Um outro aspecto também no que nos leva à alienação e isolamento é a questão da não inclusão. Nós estamos hoje, né, até quem teve a oportunidade, aí, os 2 últimos programas né, na televisão de domingo do Fantástico, trabalhando a questão da síndrome de Down. E nós vimos lá que tem escolas, né, que, né, num ano matricularam o aluno, no outro ano seguinte não disseram que não tinha mais vaga. Quer dizer, hoje a nossa sociedade está cada vez mais se melhorando nesse aspecto, mas ainda é muito a questão da não inclusão, ela é muito evidente ainda na nossa sociedade, né, aqui no Brasil. Temos hoje boas leis. A legislação hoje favorece muito a questão da inclusão, né? O outro aspecto que nós trazemos aqui são os processos obsessivos. Quase não temos obsessões, né? Ou temos? Algumas. Sabia que os espíritos obsessores, aqueles brincalhões, o que eles mais gostam, né, é os cônjuges. É através dos cônjuges que eles começam a fazer grandes brincadeiras, né? Às vezes, né, você convida a sua esposa para sair para jantar, né, ou para fazer um lanche, e aí, durante esse convite, né, a gente fala, olha, escolhe o lugar, né, onde você quer ir? Ah, não, pode escolher você. Não, escolhe você. Aí você escolhe, vamos lá na pizzaria, mas pizzaria, não tem outro lugar melhor? Então, quer dizer, a sutilidade, né, das influências espirituais, levando até o processo de subjugação, né, que Kardec desenvolve muito bem no Livro dos Médiuns, os processos obsessivos. É por isso, né, que nós sabemos que existe a máxima de vigiar e orar, né? Prestarmos atenção nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, para que possamos, né, através das orações, nos sintonizarmos, nos conectarmos à espiritualidade amiga, à espiritualidade superior. Então, quer dizer, os processos obsessivos. As ansiedades, né? Ansiedades, trazendo aqui para nós aqui a questão dos transtornos de ansiedades, né? Que quando nós começamos a sentir um medo que nós não sabemos de onde que está aparecendo, naquele momento que nós acordamos de repente de manhã, sentimentos depressivos, né? Uma tristeza que não sabemos de onde que aparece e começamos a sentir alguns medos.
né? Precisamos prestar atenção, porque a ansiedade, às vezes, é até favorável, né? Quando você vai fazer uma prova, você vai fazer uma entrevista, né? Então, você tem uma ansiedade que é chamada de adaptação, que isso é normal. Mas aquela ansiedade, que é um medo que aparece dentro de você, você não sabe de onde que está vindo, de onde está surgindo esse medo, precisamos prestar um pouquinho de atenção para saber qual a sintonia que nós estamos tendo, né? Se nós estamos com uma sintonia talvez obsessiva. E a falta de sentido na vida, né? Quando nós não temos um sentido na nossa vida, quando nós não damos um sentido na nossa vida, o que pode acontecer conosco? Podemos nos suicidar, tirar a nossa própria vida. E eu trago essa questão para vocês, porque hoje, né, a questão do suicídio é considerada, né, uma questão de saúde pública. Quem teve a oportunidade de já estudar alguma coisa, de ler alguma coisa sobre a questão do suicídio, agora em junho acabou de sair um livro do André Trigueiro, falando sobre essa pesquisa que existe, né, na Organização Mundial da Saúde, no Ministério do Ministério da Saúde aqui do Brasil. Quer dizer, essa pesquisa traz para nós que a cada 40 segundos morre-se uma pessoa de suicídio no nosso planeta. 40 segundos. E no nosso Brasil, no nosso país, a cada 40 minutos. Então, mais ou menos o tempo aqui que nós estamos conversando aqui a palestra, nós temos um irmão, de repente, tirando a sua própria vida. Quer dizer, hoje morre-se mais gente de suicídio do que a soma de homicídio e os mortos por guerra. E a pesquisa mostra que praticamente de 80% a 90% dos suicídios poderiam ter sido evitados. Então, nós devemos procurar entender um pouquinho melhor, observar, às vezes, do nosso lado, uma pessoa que pode estar passando por um processo, por um desafio, talvez que ele considere intransponível, e possa estar pensando em tirar a própria vida, né? Então, a questão do sentido da vida, se temos um sentido para a nossa vida, pode nos tirar tudo que nós conseguimos nos manter, né, fiéis à nossa caminhada, né? Porque a questão da fidelidade aos caminhos da nossa predestinação, quer dizer, a prática da nossa crença, da nossa fé, ela está justamente, né, embasada na nossa capacidade de conhecimento. Quando nós aprendemos alguma coisa, quando nós conhecemos alguma coisa, nasce dentro de nós uma fé, né? É através do conhecimento. Porque às vezes a gente fica achando que a fé está muito distante. Não, a fé está diretamente relacionada com a nossa capacidade de aprendizado, né? Quando nós aprendemos alguma coisa, nós passamos a acreditar. Então nós temos a prática da fé. Para Zaqueu, o sentido da sua vida foi se juntar aos odiados, né? Só que ele se juntou aos odiados tentando proteger a sua autoestima. Então ele tinha um motivo, um significado, um sentido para a sua vida. Só que como a sociedade não estava aceitando, ele queria, de alguma maneira, procurar o seu lugar ao sol, né? Então, quando é colocado os odiados aí, que são os publicanos, os cobradores de impostos. Nós gostamos que alguma pessoa que bate na nossa porta e vem nos cobrar alguma dívida que nós estamos? Não gostamos? Às vezes nem atendemos, nos escondemos, não é? Então, quer dizer, reflete a nossa atualidade. É contemporâneo, Zaqueu, né? Então, quer dizer, ele, em vez de tirar a sua própria vida, ele se juntou às pessoas que eram odiadas pela sociedade. E ele se deu bem. Ele conseguiu ser chefe. Tá certo? Interessante, né? Incapaz de ir ao encontro de Jesus, tentou vê-lo à distância, escondido em uma árvore. Aí é uma outra colocação, porque a passagem, o Evangelho traz que ele, por baixa estatura, por ser pequeno, por ser baixo, ele não conseguiu, né, passar pela multidão. Mas se eu quero encontrar Jesus, eu vou dar um jeito de passar até por baixo das pernas das pessoas e vou encontrar Jesus, né? Aí qual que foi a atitude de Zaqueu?
logicamente que ele era odiado por aquela multidão, e ele vai até a frente, sobe num sicômoro, né, numa árvore, e lá ele consegue ver Jesus. Mas ele estava escondido. Só que Jesus chega embaixo, o que Jesus faz? Porque quando nós queremos procurar Jesus, nós temos uma conexão, né? E essa conexão, ela é mediúnica. É por isso que a doutrina espírita traz para nós que todos nós somos médiuns. Não é que todos nós temos a paranormalidade, alguma paranormalidade, mas nós estamos 24 horas por dia conectados com o mundo espiritual. É de lá que nós viemos. E nós conectamos com quem nós queremos nos conectar. Com os espíritos de luz ou com os espíritos das trevas. Depende de nós. Por isso que a evolução espiritual ela é individual. Nós precisamos do coletivo, mas eu me melhoro por mim, pelo meu processo de autoconhecimento. Então, o Zaqueu, né, achou. Né, ele estava com vergonha de procurar Jesus, né, olho no olho. Mas Zaqueu, de maneira disfarçada, ele fazia um pedido de ajuda porque estava em conflitos. A palavra conflitos aí significa com aflição, com sua atividade na sociedade. Quer dizer, ele não estava se sentindo bem pelo que estava fazendo. Será que os nossos irmãos, que hoje aí os políticos que nós estamos vendo, né, na nossa história, como que eles estão se sentindo? Né? Os momentos de reflexão que essas pessoas estão tendo, né? Será que é um momento de nós, né, nos retornarmos à sociedade de uma maneira diferente? Né? Para Zaqueu, a capacidade de mudança ainda era possível. Né? Então, ele entendeu que a caminhada que ele estava direcionando a sua vida não estava sendo a mais correta. Não há indicação nessa passagem de que Zaqueu compreendesse os motivos, né, desse seu comportamento. Às vezes nós entramos num caminhar, num processo que talvez nós não queremos, mas nós podemos ser levados a fazer alguma coisa. Nós temos, pela nossa condição de evolução que nós estamos nesse momento no planeta Terra, nós temos alguns sentimentos ainda que nós podemos chamar de sentimentos contrapostos. Alguns sentimentos que nascem dentro da gente, mas que a gente não queria sentir. Não sei se você já tiver. Vocês já tiveram raiva da querida mãe? Alguma vez? Aquele patrão que chega para você, né? Você é lá do departamento financeiro, responsável pela parte financeira da empresa, e o patrão te convida a fazer uma falcatrua. E se você não fizer, você vai ser mandado embora e a sua família está passando por um problema sério, ainda mais agora, né, com a questão do desemprego. Como que vai ser a sua posição, o seu posicionamento? Né? Então, não há indicações, né, dessa atitude que Zaqueu estava tendo na sua vida. Mas há evidências claras que sua vida sofreu uma mudança completa. E por que essa mudança foi completa? Quando nós procuramos Jesus, nós podemos encontrar algumas respostas que nós estamos questionando dentro de nós. Então, foi esse ato de Zaqueu buscar Jesus, né, que ele teve uma mudança. Então, agora, né, considerando então a questão do Zaqueu na nossa vida. Será que entre nós tem alguém vivendo essa história de Zaqueu, sendo excluído da sociedade, se isolando por algum motivo, se alienando por algum motivo? Então, quer dizer, essa pessoa está entendendo que não quer fazer o que o patrão está pedindo porque não acha correto, mas, né, por um distanciamento, né, do Mestre Jesus, por um distanciamento das energias divinas, nós passamos a cometer alguma coisa que não queríamos, mas cometemos. Né? Primeiro, nós temos que ter a capacidade de entender os nossos próprios inimigos internos, né? Para a elaboração do nosso caminhar, das nossas metas.
quando nós nos conectamos à energia divina, né, nós nos submetemos a essa energia divina, nós começamos a trabalhar em nós um sentimento que denominamos de humildade, né? A humildade, então, ela nos favorece, na questão de submissão, trabalharmos a nossa questão do orgulho e do egoísmo, e favorece, então, encontrar a nossa missão. Então, se nós estamos conectados, se nós estamos se deixando ser umidificados pela luz divina, né, nós conseguimos enxergar o real significado da nossa vida. Então, esse processo inicial da humildade nos leva ao entendimento da nossa missão, né? Então, nós começamos a entender essas questões, esses inimigos internos, que são os nossos enganos do passado. Porque quando nós encontramos uma meta, as metas, encontramos a nossa missão, nasce dentro de nós, acende dentro de nós uma luz que denominamos de esperança. Uma esperança com a certeza do que eu quero, do que eu vou conquistar, não só como expectativa. Então, nós elaboramos melhor as nossas metas. Precisamos se deixar umidificados pela luz divina. Então, a nossa mudança, ela nunca se processa com facilidade, né? Precisamos nos dedicar, porque às vezes, né, não conseguimos mostrar, não conseguimos tirar a nossa máscara e encontrar Jesus frente a frente, né? Trabalharmos a humildade, ser submissos a Deus, é entendermos em nós os nossos conflitos, né, as nossas aflições. Devemos entender que para mudarmos precisamos criar uma atmosfera que conduza a esta mudança. E qual foi a de Zaqueu, né? Então, quer dizer, para a gente promover uma mudança nas nossas relações, nós precisamos mudar a atmosfera daquele ambiente que nós estamos vivendo, independente do ambiente. Se nós queremos nos evoluir espiritualmente, eu vou ficar todo dia, depois do trabalho, entrar no bar e tomar 1, 2, 3 cervejas e ir para casa? É compatível? Não é compatível. Porque sabemos, né, que quando ingerimos qualquer tipo de droga, alteramos nosso estado de consciência. E aí nós ficamos vulneráveis nessa conexão que eu falei para vocês, nessa conexão mediúnica, nós ficamos vulneráveis à espiritualidade inferior, né? A transformação de Zaqueu é o resultado esperado pela aceitação da relação de profundidade que teve com Jesus, né? Uma relação íntima com Jesus. Nós somos espíritas hoje porque nós ainda repetimos em algumas matérias. Nós não aprendemos totalmente, né, o nosso grande professor, né, o Mestre Jesus. Ainda repetimos algumas coisas. Nós estamos aqui para novas oportunidades. O filósofo alemão Goethe nos traz uma frase que diz o seguinte: quando nós consideramos as pessoas como elas são, nós podemos piorar essas pessoas. Aí vocês podem perguntar, mas lá na questão da caridade fala para nós sermos indulgentes, né? Aceitarmos as pessoas como elas são. Mas olha que interessante, se nós consideramos as pessoas somente como elas são, se nós não enxergarmos nesse nosso companheiro, na comunidade, na sociedade que nós estamos vivendo, alguma coisa de futuro, né, nós não damos a oportunidade dessa pessoa se melhorar. E nós podemos realmente piorar essas pessoas. Agora, se nós tratamos como se fossem o que deveriam ser, as ajudamos a se tornar o que são capazes de ser. Quer dizer, você, é aquela palavra de ânimo, né? Quando o seu companheiro, a sua companheira, o seu amigo, a sua amiga, está passando por alguma dificuldade ou por um desafio, né? Então, quer dizer, era dessa maneira que Jesus agia com as pessoas. Jesus não falava assim, né? Jesus falou, hoje a salvação, né, chegou para Zaqueu, né? Todas as atividades do Mestre Jesus, ele falava, né, vá e não peques mais, não faça mais isso de errado, sempre projetando a decisão da sua vida para a própria pessoa.
Jesus curou muitas pessoas, mas ele deixava a responsabilidade de você continuar curado para você mesmo. Porque não adianta, né, nós nos curarmos, né, ou passar a entender, ter um entendimento aqui através de um diálogo, de uma conversa dessa, nos propormos a mudança e chega ali na esquina, nós começamos já a falar mal das pessoas, a fazer julgamentos. Temos que ter coragem para andar junto com Jesus. Muita coragem, mas vale a pena. Então, fica evidente que a mudança de Zaqueu se completou devido às palavras finais de Jesus. Hoje a salvação entrou nesta casa. E o que significa a salvação, né? A salvação significa justamente essa relação que inclui o ser humano, nós humanos, com o sobrenatural, com Deus, com a espiritualidade amiga, com os ensinamentos de Jesus. Isso é você procurar a salvação. Fora da caridade não há salvação. Ela só pode ser completa quando as nossas relações sejam positivas, tanto na dimensão humana, de homem para homem, quanto na dimensão sobre-humana, de homem para Deus, né? Então, a nossa salvação está diretamente relacionada à maneira que nós nos relacionamos com Deus, com a espiritualidade amiga, com o nosso anjo da guarda, ou se nós nos conectamos aos nossos inimigos espirituais, né? Que não querem ver nós evoluirmos, porque quando nós queremos buscar a luz, nós iluminamos as nossas sombras. O apóstolo Paulo já disse isso para nós. Quando nós nos queremos melhorar, não nos esqueçamos que as nossas sombras, os nossos erros, os nossos enganos do passado estão junto conosco, né? E para finalizar, né, o relacionamento então humano, né, a nossa relação, ela é uma expressão do relacionamento do homem com Deus. Então, a maneira que nós estamos nos relacionando na sociedade, né, reflete a maneira que eu me relaciono com Deus, né? E o relacionamento do homem com Deus só é verdadeiro à medida que se reflete nas relações do homem com o homem, né? O relacionamento humano é uma expressão do relacionamento do homem com Deus. Se eu estou conectado com Deus de maneira saudável, vai refletir na minha relação com as pessoas. E esse relacionamento só é verdadeiro, né? A minha relação com Deus só é verdadeira quando refletir a minha relação com a sociedade. Então, se eu estou com Deus, eu tenho uma grande oportunidade, apesar de todos os nossos desafios, apesar dos nossos enganos do passado, apesar de tanta coisa, nós podemos viver de maneira mais feliz. Muito obrigado pela paciência de vocês e que Jesus nos abençoe.